A lógica da exploração se intensificou com a tecnologia, aplicativos e algoritmos. Plataformas digitais são pedágios para trabalhadores. São atravessadores na relação entre quem produz e quem consome. Foi como disse o Galo de Luta, o entregador antifascista. Antes, o motoboy experiente conhecia a cidade. Hoje, ele disputa espaço com o mapa no celular. E se não entrar no aplicativo, não trabalha mais, tá? Tá fora. A tecnologia deveria nos ajudar, mas ela está precarizando ainda mais o nosso trabalho. Tudo é feito para beneficiar o capital, até as inovações. Hoje, as grandes empresas de tecnologia são como feudos que controlam o ambiente digital. Toda a tecnologia foi criada com investimento do Estado, mas quem lucra com ela são as empresas e plataformas privadas. A internet é pública, mas não é de graça. Hoje tem até moedas privadas, as criptomoedas. Não são moedas de verdade, mas servem muito bem para especulação e para o lucro improdutivo. Na arte e na música acontece a mesma coisa. A gravação e a reprodução de sons e imagens tiraram o controle dos artistas sobre suas obras. Hoje dependemos das plataformas, rádios, gravadoras e estúdios. O artista perdeu a autonomia e depende das produtoras, merchans e likes. A inteligência artificial está ameaçando o trabalho de muita gente, e o artista trabalha de graça para alimentar as plataformas privadas de conteúdo. A arte virou produto, o artista virou marca, é validado pelo mercado. A criação entra na lógica de produtividade. O capital controla a cultura. O que era resistência vira decoração. A cultura vira vitrine e perde sua força crítica. A arte vira ativo para especulação. Guardam obras de arte no cofre. Criam uma escassez onde há fartura. Apagam e limitam a arte popular. Quando ela resiste e se destaca, tomam para si e exploram a sua imagem. Adorno e Horkheimer já falavam disso nos anos 1940. A reprodução transforma a arte em produto, entretenimento orientado ao lucro, não a formação social. O artista é só a peça no sistema. No século XX, começamos a reconhecer a relação entre economia e cultura. Essa ideia defende que a cultura também gera empregos e renda. Isso fez com que a cultura fosse medida pelo que ela rende, não pelo que ela expressa. Nos anos 1990 veio a ideia de economia criativa. Parece moderna, mas exige que o artista vire gestor de marca, produtor de si mesmo, influencer e empreendedor, além de produzir as próprias obras. Hoje, a arte é usada para promover o turismo, valorizar imóveis e atrair investimento. E os artistas viraram prestadores de serviço. Isso abre espaço para alguns, mas exclui a maioria. O street art apaga a arte de rua. Mas quem decide o que é arte? Quem lucra com ela? A quem ela serve? A lógica da especulação é a mesma no mercado da arte. Como na bolsa de valores, a arte é tratada como ativo, cercada e controlada, usada para gerar lucro. Em leilões, o Estado valida a atividade dos leiloeiros. São eles que certificam os preços das obras. O foco não é a experiência estética da obra, mas o retorno financeiro que ela garante. As obras são compradas como investimento. Nos leilões, os lances anônimos são um truque para valorizar o ativo. Os próprios donos fazem lances altos para inflar o valor de suas peças. Isso não gera valor real, apenas reproduz privilégios. Os leilões tornam-se um playground de quem já tem poder. Na música, produtoras e gravadoras controlam a distribuição. Moldam o artista, repertórios e imagem. Não é mais cultura popular, é indústria. O sucesso é menos sobre talento e mais sobre o retorno do capital. Eu não critico quem segue esse caminho, muitas vezes é a única opção, mas é preciso entender que a nossa identidade vira moeda. Só peço que não deixe de lado os valores que te levaram até lá, beleza? As gravadoras hoje funcionam mais como bancos. Mesmo com a produção facilitada pelo digital, a produção continua sob controle. Plataformas digitais parecem libertadoras, mas impõem novas barreiras. Quem não está nela simplesmente não existe no mercado.
Ali nos anos 2000, os CDs graváveis e o compartilhamento de arquivos digital facilitaram o acesso à música independente. As gravadoras reagiram com a criminalização e logo, junto com as Big Techs, criaram os serviços de streaming, que centralizaram, monetizaram e precarizaram ainda mais o artista. Voltou-se a pagar pelo acesso e o digital foi novamente cercado. O streaming impôs escassez onde havia abundância. Recentemente, os NFTs, que são contratos digitais voltados à especulação, intensificaram essa lógica. Assim opera a indústria cultural. Sempre que o povo cria formas livres de expressão, como o samba, o funk, o hip hop e o grafite, a resposta do sistema é a repressão. Quando não é lucrativa e controlada, a cultura popular é criminalizada. Vale para as lojinhas, camelôs, artistas de rua e tudo que escapa da lógica do lucro ou da regulação. A mídia cumpre um papel estratégico nesse processo. Reforça preconceitos, ridiculariza os movimentos e justifica a repressão. Concessões públicas como rádios e TVs servem ao interesse do poder. A trajetória da Globo, por exemplo, está ligada à ditadura no Brasil. Outro exemplo é Hollywood, que tem financiamento militar. A comunicação livre ameaça as narrativas oficiais. Por isso se combatem rádios piratas, as pichações, os jornais independentes e as reuniões populares. Enquanto isso, a indústria se apropria da cultura popular, esgota o seu conteúdo crítico, pasteuriza e vende ao gosto do freguês. Até um revolucionário vira produto. A estética é mantida, mas o sentido é subvertido. A cultura vira mercadoria, perde a potência de resistência e de inovação. Fazer feira na quebrada, abrir um negócio local, uma lojinha, fazer escambo, tudo isso é resistência. É uma economia solidária e de liberdade, porque sem renda não existe alternativa. O capitalismo só dá opção para quem pode pagar. Nesse cenário, o tempo livre se torna até um ato revolucionário. Domenico De Masi criou o conceito de ócio criativo, reconhecendo o tempo indispensável para pensar, criar e viver sem a pressão do lucro. É nesse tempo que surgem as ideias libertadoras, mas o mercado odeia o ócio. A palavra negócio vem do latim nec otium, que significa negar o ócio. Outra contribuição romana foi o conceito de fortuna, deusa da prosperidade, da sorte e do destino. É uma força sobrenatural bastante duvidosa que não tem nada a ver com o mérito. Mas fortuna e riqueza não é só dinheiro ou bens, é também tempo, saúde, afeto e conhecimento. Tudo que serve para a manutenção da vida tem valor. No entanto, no capitalismo, a riqueza se resume à posse. É importante deixar claro que valor e preço não são a mesma coisa. Valor é subjetivo, tem a ver com afeto, com ética e com utilidade social. Chamamos isso de valor de uso. Já o preço é o que se paga por um produto ou serviço, chamado valor de troca. A percepção do valor ou a noção de caro e barato está na diferença entre esses dois conceitos. A propaganda cria um valor artificial, produzindo desejos e identidades. A oferta cria sua própria demanda, como dizia a lei de Say. As marcas exploram nossa necessidade coletiva de pertencimento, mas o sistema estimula o individualismo. No capitalismo, o que importa é o valor de troca. Eles subestimam o valor de uso quando compram e superestimam quando vendem. O lucro é extraído dessa diferença. Com a propriedade privada, ele é apropriado por quem detém os meios de produção. O capitalismo se sustenta na multiplicação do dinheiro. O valor de uso do capital é a sua capacidade de se multiplicar. A valorização do capital parece mágica, mas é pura manipulação. Já a arte tem um valor de uso imenso e real. Ela conecta, emociona e dá sentido, gera identidade. Mas isso não entra na conta do mercado. O design é um tipo de arte voltado para aplicação prática, mas o marketing usa ele como estratégia de campanha publicitária. Já movimentos como o hip hop promovem essa valorização sem objetivar o lucro privado. Elevam a nossa autoestima, rompem com as narrativas dominantes, dão voz à quebrada e criam outras formas de existir. Muitos artistas denunciaram o mecanismo do sistema, mas no capitalismo até a crítica vira produto. Duchamp, com seu mictório, A Fonte, de 1917, questionou o que define uma obra de arte.
Pedro Manzoni, com sua obra Merda de Artista, ironizou o valor simbólico e o fetichismo da mercadoria. Recentemente foi vendida por 275 mil euros, mostrando como até a crítica ao mercado é absorvido por ele. Cildo Meirelles, na obra Árvore de Dinheiro, expôs cédulas de 1.000 cruzeiros à venda por 2.000 cruzeiros, ironizando a lógica especulativa do mercado. Em Inscrições em Circuitos Ideológicos, Cildo escreveu mensagens políticas invisíveis dentro das garrafas de Coca-Cola, que só apareciam quando elas retornavam ao consumo. No Brasil, o grupo de pichadores Arte, Ataque e Protesto invadiu galerias de arte e a Bienal para denunciar a mercantilização da arte urbana. Paradoxalmente, essas ações valorizaram ainda mais as obras atacadas. Banksy, no Reino Unido, também teve suas obras arrancadas das ruas e transformadas em peças dentro de galerias. Moradores de bairros carentes escondiam suas obras e cobravam para os turistas tirar fotos. Dessa forma, eles reinventaram a lógica do mercado como resistência local. A indústria cultural absorve a crítica e transforma em produto. Foi assim com o movimento hippie. Roupas feitas à mão viraram tendência nas vitrines. A contracultura vira a moda e o sistema não só lucra, como neutraliza qualquer alternativa de escapar dele. Esse mecanismo de cooptação é a essência do capitalismo, mas é possível reverter esse processo, usar o mercado para fortalecer as redes solidárias, ampliar a resistência e fomentar a cultura crítica. Hoje, a economia é tratada como religião. Fala-se em mercado, crescimento, valores, como se fossem forças naturais. Tudo isso são construções políticas, moldadas por interesses. Nos ensinam desde cedo que o mercado determina o valor, escondem que ele nasce do trabalho humano, da costureira, do pedreiro, do agricultor. Marx chamou isso de fetichismo da mercadoria. O produto aparece na prateleira como mágica, e a exploração e o trabalho de quem produziu nunca é visto. No capitalismo, tudo tem preço: a arte, a água, o tempo, o afeto. E quando tudo vira mercadoria, nós viramos meros consumidores. Identidades fabricadas e perfis de algoritmos. O que temos vale mais do que somos. Dizem que temos liberdade de escolha, mas que escolha tem quem vive de bico e está cheio de dívida? A meritocracia transforma a desigualdade em culpa individual. Quem não consome fracassou. Quem resiste é radical. O capital não tem rosto, pátria ou ética, mas tem muitos braços. O capital financeiro que especula, o capital produtivo orientado ao lucro, o capital natural que é drenado e poluído, o capital social que exclui o diferente, o capital intelectual controlado e restrito e o capital humano explorado até o limite. O Estado é quem dá manutenção ao sistema. Fingem naturalidade, mas privatizam, reprimem e desmontam nossos direitos. A mídia reforça trazendo diversidade de um lado, mas naturaliza a exploração e romantiza a pobreza do outro. A cultura é uma disputa de sentidos. A contracultura representa a resistência. Dos hippies aos punks, das ocupações às batalhas de MC, a arte deve ser uma ferramenta de consciência. O mercado tenta esvaziar isso, transforma estética de periferia em grife. Samba, funk e turbante viram símbolos de consumo fora de contexto. É o fenômeno da apropriação cultural. Sequestrar a identidade, lucrar e apagar a luta. Até as demandas sociais viram nichos de mercado. O pink money, o black money, o marketing verde, o conhecido greenwashing. O sistema corrompe tudo para seguir lucrando. O mundo do trabalho atual sufoca o pensamento, cronometra a vida e transforma o cansaço em cotidiano. Vendem isso como modernidade e eficiência. Mas para quem? Apenas para os donos do capital. A economia deveria servir ao bem-estar, mas isso exige romper com a fantasia de que ela é neutra. Economia é política, e política tem lado. Ou serve à vida, ou serve ao capital. Como disse o profeta, não se pode servir a dois senhores. Acho que ficou claro que o capitalismo não trabalha a nosso favor, né? Quando falam de liberdade, é apenas liberdade econômica. Qualquer outra liberdade que ameaça o sistema é reprimida. Por isso são liberais na economia e conservadores nos costumes.
Eles não querem mudar nada, usam o discurso da moral e dos bons costumes para manter tudo como está. A família patriarcal e a religião são as bases ideológicas desse sistema. A burguesia sempre esteve organizada e defende seus interesses. E nós, vamos continuar aceitando? A luta é desigual, mas entender as regras nos ajuda a virar o jogo. A luta por justiça, direitos e liberdade é como escrevemos a nossa história. O capitalismo tenta apagar, mas elas são fundamentais para entender como chegamos até aqui e perceber para onde estamos indo. A cultura é memória, conflito e criação coletiva. Não pode ser mediada por likes ou lucro. É hora de reconhecer a nossa força. Precisamos criar alternativas para um mundo mais justo e livre de verdade. É hora de a gente pensar no desenvolvimento a partir da cultura e não do lucro. Existem caminhos possíveis e eles vão na direção da descentralização e do coletivo. Cooperativas, redes de troca, agroecologia, cultura popular. Mas elas só florescem se acreditamos que outro mundo é possível, e isso exige uma cultura viva. O capitalismo não será eterno, colonizou nossos afetos e nossos sonhos, mas sonhar é resistir, criar outras formas possíveis de vida, outras histórias, outros destinos e outros futuros. Como disse Bertolt Brecht, a arte não é um espelho da realidade, mas um martelo para moldá-la. Convido vocês para assistir aos próximos episódios dessa série, onde a gente vai continuar falando de história, economia, cultura, arte e política, com aquele olhar afiado que só quem está na lida tem. Se curtiu esse episódio, deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou e se quer saber mais sobre algum outro assunto que falamos. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai curtir esse papo. Ajude a fortalecer essa ideia, porque juntos somos mais fortes. Por hoje é só, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.